Bom, é o capítulo 33 do Pão Nosso, Trabalhemos Também. E Emmanuel, ele inicia com um trecho de Atos 14:15, que diz o seguinte: E dizendo, varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. E aí o comentário de Emmanuel, ele inicia dizendo que o grito de Paulo e Barnabé ainda repercute entre os aprendizes fiéis. A família cristã, muita vez, ha desejado perpetuar a ilusão dos habitantes de Listra. Os missionários da revelação não possuem privilégios ante o espírito de testemunho pessoal no serviço. As realizações que poderíamos apontar por graça ou prerrogativa especial nada mais exprimem senão um profundo esforço deles mesmos no sentido de aprender e aplicar com Jesus. O Cristo não fundou com a sua doutrina um sistema de deuses e devotos, separados entre si. Criou o vigoroso organismo de transformação espiritual para o bem supremo, destinado a todos os corações sedentos de luz, amor e verdade. No Evangelho, vemos Madalena arrastando dolorosos enganos, Paulo perseguindo ideais salvadores, Pedro negando o divino amigo, Marcos em luta com as próprias hesitações. Entretanto, ainda aí, contemplamos a filha de Magdala, renovada no caminho redentor, o grande perseguidor convertido em arauto da Boa Nova, o discípulo frágil conduzido à glória espiritual e o companheiro vacilante transformado em evangelista da humanidade inteira. O cristianismo é fonte bendita de restauração da alma para Deus. O mal de muitos aprendizes procede da idolatria a que se entregam, em derredor de valorosos expoentes da fé viva, que aceitam no sacrifício a verdadeira fórmula de elevação. Imaginam-nos em tronos de fantasia e rojam-se-lhes aos pés, sentindo-se confundidos, inaptos e miseráveis, esquecendo que o Pai concede a todos os filhos as energias necessárias à vitória. Naturalmente, todos devemos amor e respeito aos grandes vultos do caminho cristão. Todavia, por isso mesmo, não podemos olvidar que Paulo e Pedro, como tantos outros, saíram das fraquezas humanas para os dons celestiais e que o planeta Terra é uma escola de iluminação, poder e triunfo, sempre que buscamos entender-lhe a grandiosa missão. Bom, eu vou falar do título de Emmanuel só lá no final, porque o título dele é exatamente a conclusão do trabalho, do comentário que ele vem fazendo. Emmanuel pegou um trecho de Atos 14:15, é um trecho onde Paulo e Barnabé evangelizam, né, na cidade de Listra, e quando Paulo está pregando, ele vê um homem. Esse homem, ele tem uma deficiência física, portanto ele não anda, e o Evangelho diz que se trata de uma deficiência física de nascença. E Paulo, quando olha para ele, diz ver nele a fé necessária para que ele se cure. E diz para o homem, levanta e anda. E o homem levanta e anda. E o povo, né, ao ver aquilo, começa a atribuir a Paulo e Barnabé essa chancela de Deus, né? Fazem referência a Zeus e Hermes. E quando Paulo vê isso, né, as pessoas estarem de fato atribuindo a ele aquela capacidade de fazer aquele homem andar, ele para e fala exatamente isso.
varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. E ler esse trecho do Evangelho nos faz pensar sobre o milagre, né? O fato dele não existir, a Deb já nos fala sobre isso. Trata-se de uma lei natural e, portanto, aquilo que a gente não consegue explicar e que a gente atribui ao milagre na verdade, a nossa capacidade de compreender as leis divinas e nos faz pensar também sobre a fé, né? A fé daquele homem, né? De olhar para Paulo e de atender ao seu chamado, assim como foi Paulo quando esteve em presença do Cristo e assim como nós presenciamos ao longo da história muitos exemplos deles. Mas não é a proposta, não é essa a proposta do comentário de Emmanuel. Para além da cura do homem, né? Para além da fé dele, o que Emmanuel nos chama a atenção não é o que Paulo fez àquele homem, ou o que Paulo promoveu, ou o que aquele homem promoveu com a sua fé. Ele nos chama a atenção para a reação das pessoas diante disso. E nos diz que a gente precisa estar muito atento a o que nós flutuamos e quem nós colocamos nesse lugar de Deus, né? E a gente precisa ter em mente que Deus é o único, né? A gente não vai encontrar outro, porque senão não seria Deus. E é esse chamamento que Emmanuel nos faz. E aí ele começa dizendo: o grito de Paulo e Barnabé ainda repercute entre os aprendizes fiéis. A família cristã, muita vez, ha desejado perpetuar a ilusão dos habitantes de Listra. Listra é essa cidade no sul de Roma, e era para aquelas pessoas que ele estava pregando, né? E ele fala sobre perpetuar ilusões. Observe que a gente precisa ter muito claro em mente qual é o nosso norte, para que a gente não fique criando ao longo desse caminho um monte de penduricalhos e de ilusões que, na verdade, vão nos desviar do nosso foco, que é o caminho do Cristo, né? Eu acho que a mensagem mais importante que Paulo nos traz, que Emmanuel nos traz, para além, obviamente, da conclusão dele, que é trabalhemos também, é para que a gente olhe o outro como a nós mesmos, né? Por que não? Se a nossa proposta de vida é o nosso processo de evolução para despertarmos o Cristo que habita em nós, né? Então, em algum momento, nós precisaremos ter Paulos, Pedros, né? Em algum momento, a gente precisa despertar para essa jornada. E é esse convite que Emmanuel vem nos fazer. Bom, e aí ele continua dizendo: os missionários da revelação não possuem privilégios ante o espírito de testemunho pessoal no serviço. A gente não imagina o quão difícil deve ter sido a vida dessas pessoas. Paulo, Pedro, Francisco e tantos outros são referências, né, no nosso processo de caminhada, de aprendizado, mas não há na vida dessas pessoas privilégios. O que a gente observa é muito o contrário. A escolha de seguir o caminho do Cristo exige justamente que se deixe para trás esses privilégios que nos acomodam, que nos deixam naquela situação de conforto, né? Que nos dão certa tranquilidade, né? Deixa tudo e vai. Deixa os mortos, o cuidado de enterrar seus mortos. Então, não é uma vida de privilégios. Não foi dada a essas pessoas condições melhores do que as nossas, e a gente precisa ter isso muito claro. É uma escolha que foi feita e que se trilhou esse caminho de maneira fiel. E aí ele continua: as realizações que poderíamos apontar por graça ou prerrogativa especial nada mais exprimem senão um profundo esforço deles mesmos no sentido de aprender e aplicar com Jesus.
se fosse fácil seguir Jesus, a gente não estaria aqui se debatendo ainda com tantas questões que já deveriam ser ultrapassadas. Não é fácil. Não é fácil e a gente sabe por que não é fácil. Porque a gente precisa abrir mão de orgulho, de vaidade, de conforto, né? Abrir mão da nossa matéria e enxergar a vida sob uma outra perspectiva, para além da transformação. É esvaziar para encher novamente. É outra coisa. Então, não enxerguemos a vida dessas pessoas como privilégios ou como uma prerrogativa especial. Uma escolha de vida que tem consequências e que certamente levou a uma jornada muito feliz, né? Para além da nossa visão estreita de como eles enfrentaram as adversidades, mas o caminho do Cristo sempre vai nos levar a uma jornada muito feliz. E aí ele continua dizendo que o Cristo não fundou com sua doutrina um sistema de deuses e devotos separados entre si. Criou um vigoroso organismo de transformação espiritual para o bem supremo, destinado a todos os corações sedentos de luz, amor e verdade. Não separou aqueles que vão ter oportunidade de fazer daqueles que não terão. Todos nós temos. E a gente precisa fazer essa escolha, né? É essa a proposta que Emmanuel nos faz. Deixemos de nos preocupar com tantas outras coisas e trabalhemos, né? Trabalhemos também. E aí ele continua dizendo que no Evangelho, ele cita alguns exemplos sobre a vida de Madalena, do próprio Paulo, né? Perseguindo cristãos no início da sua vida, a hesitação de Pedro, as dúvidas de Marcos. E ele diz que isso faz parte da humanidade que era de cada um deles. Mas olhe qual é a solução para essa humanidade que nos impede de seguir essa jornada do Cristo. O cristianismo é fonte bendita de restauração da alma para Deus. Então, foram homens, assim como nós, né, com as suas dúvidas, com as suas opções de vida, com os seus erros, com os seus acertos, mas que resolveram fazer mudanças, né? Mudanças significativas, mudança de rota, mudança de jornada. E essa mudança de jornada é que depois, para a gente hoje, né, ver a história dessas pessoas, nos possibilita olhar para essa história e dizer, poxa, que vida de serviço ao Cristo, né? Mas para eles que vivenciaram essa experiência, você imagine que foi Paulo despertar para o amor do Cristo depois de toda a experiência de vida que ele teve perseguindo cristãos, né? Então, isso nos dá esperança, porque isso nos mostra que sempre é possível, que a mão do Cristo vai estar sempre estendida, esperando o nosso movimento de mudança e transformação. E aí ele continua falando desses aprendizes, né? O mal de muitos aprendizes procede da idolatria a que se entregam, em derredor de valorosos expoentes da fé viva, que aceitam no sacrifício a verdadeira fórmula de elevação. Imaginamos-nos em torno de fantasias e rojam-se-lhes aos pés, sentindo-se confundidos, inaptos e miseráveis, esquecendo que o Pai concede a todos as energias necessárias à vitória. Quando a gente fala de deixar a idolatria, aí você pode dizer, mas eu não idolatro, né? Eu sou um cristão, portanto, creio em Deus, não penso em imagens, não. Mas a gente faz isso o tempo todo e fazem com pessoas tão em processo de amadurecimento quanto nós. E, às vezes, o que é mais perigoso, nós atribuímos a essas pessoas a responsabilidade pela condução do nosso processo de evolução, quando não é delas. É apenas nosso,
e do Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aí você vai me dizer, mas isso muda o quê, Thalita? Isso muda tudo. Isso muda porque, às vezes, a gente muda o foco do nosso caminhar, porque se decepcionou com A, B, C, D. E aí a gente esquece que estava seguindo Cristo e começa a entender que estava seguindo pessoas. E pessoas, assim como nós, vão errar, vão cometer equívocos. Porque este é o processo de amadurecimento pelo qual o Espírito vai passar. E a gente precisa ter muito isso claro em mente. E quando Emmanuel nos diz que a gente precisa ter cuidado com a idolatria, ele não está falando no Paulo, no Pedro apenas, mas naquelas pessoas próximas a nós, a quem nós atribuímos, né, essa condição. Você imagine que evoluir já é um problema. Você ainda ser responsável pela evolução do outro a tal ponto de ter que conduzi-lo é impraticável. E a gente precisa ter muito isso claro em mente. Ah, não vamos ajudar? Temos que ajudar, a obrigação nossa, a caminhada, a evolução é individual, mas a caminhada é coletiva. Só que a gente precisa ter em mente qual é o nosso norte. Não é Thalita, não é Sival, não é Gil, não é Zé, não é Ivan. É o Cristo. E ter isso em mente significa menos possibilidade de desviar do caminho. Porque eu não vou, seguindo o caminho do Cristo, imaginar que alguém fale uma barbaridade e atribua essa barbaridade ao Cristo. E eu vou seguir mesmo assim. Então, a gente precisa ter muito isso claro. A gente não tem que estar atrás das pessoas. A gente precisa entender o Evangelho de Jesus. A gente precisa procurar entender o que é que Jesus nos convida a fazer. Porque se a gente tiver isso claro em mente, ninguém vai nos desviar do caminho. Falsos profetas estarão aí aos montes, por ação, por omissão, de forma intencional ou não intencional. E a gente precisa estar atento. É por isso que a doutrina dos Espíritos nos convida ao estudo, né? A entender, a procurar na fonte. E é esse tipo de caminho que Emmanuel está nos propondo. Né? Um caminho que não nos faça desviar. E aí Emmanuel vai para a conclusão dizendo que, naturalmente, todos devemos amor e respeito aos grandes cultos do caminho cristão. Claro, nós podemos utilizar os bons exemplos sempre, sempre, e nos acalenta o coração, né? Quando a gente vê alguém como a gente, que trilhou um caminho como esse, e diz, poxa, eu também posso. Mas ele não é o guia, né? E a gente precisa ter muito isso claro. Todavia, por isso mesmo, não podemos esquecer que Paulo e Pedro, como tantos outros, saíram das fraquezas humanas para os dons celestiais. E que o planeta Terra é uma escola de iluminação, poder e triunfo, sempre que buscamos entender a grandiosa missão. E aí, Emmanuel nos diz que é uma oportunidade e tanto estarmos aqui. A gente viu o Marconi no sábado, o quão é trabalhoso, né, um processo de reencarnação. O quão mexe com tantas vidas, com tantos espíritos. As coisas como são traçadas de maneira a nos possibilitar a melhor oportunidade possível. E a gente precisa aprender a utilizar bem essas oportunidades. E aí a gente chega ao título de Emmanuel. Como é que a gente faz isso? Né? Como é que se começa a trilhar esse caminho do Cristo? Trabalhemos também. Emmanuel constrói todo um texto para mandar a gente trabalhar, para dizer que a gente precisa começar. Sival está rindo, porque outro dia eu cheguei muito agitada aqui, cheia de inquietações, e ele me disse exatamente isso. Trabalho. Né? E para mim, o trabalho tem um papel fundamental, primeiro porque eu sou muito prática, então eu preciso, né, de coisas que me
me façam focar. Então, o trabalho me ajuda nesse sentido. E, mais do que isso, a coisa mais interessante que a gente percebe é que quando a gente trabalha, e aí a gente entende esse trabalho não só aquele trabalho material, que é também importante, porque ele nos mantém, né? Mas o trabalho é uma lei natural. Então, ela não é ele não é da matéria, ele é do espírito. E quanto mais desmaterializado o espírito, o trabalho dele vai continuar sob uma outra perspectiva. Então, nós não vamos parar de trabalhar, né? E entender o trabalho dessa forma significa, às vezes, tirar o nosso foco do problema e focar na solução. Por quê? Porque a gente para de pensar naquilo que está nos impedindo de caminhar e vai trabalhar. E vai oferecer o nosso serviço para o Cristo, para o nosso irmão. Né? Então, é esse tipo de convite que Emmanuel nos faz, né? No lugar de ficarmos presos às pessoas, idolatrando A, B, C ou D, ou pensando na vida de A, B, C ou D. Trabalhemos. Né? E trabalho significa estudar, significa conhecer, significa colocar em prática. É também um processo de caridade com a gente, com o outro. É um convite imenso. Às vezes a gente pensa, e eu vou trabalhar como? Sempre há oportunidade de trabalho. Sempre. E eu volto a repetir, para que a gente não tenha em mente que é apenas aquele trabalho material que nos dá um retorno financeiro. Este é importante. Né? É um trabalho que nos possibilita sair da infância e evoluir e dar passos. Mas a gente precisa entender qual é o nosso papel nessa grande obra que o Cristo nos propõe e que tipo de trabalho nós podemos oferecer e começarmos a nos movimentar, né? Porque não adianta vir ao centro todo dia, frequentar a igreja todo dia, fazer nossas orações às 6 horas, às 8 horas, ou seja, qual for o nosso hábito de prática de fé, se a gente é incapaz de trabalhar. E trabalhar na seara do Cristo é difícil você falar de trabalhar na seara do Cristo e não envolver o próximo. Não é um trabalho para mim, né? É um trabalho que precisa atingir outras pessoas. E a gente, individualmente, pensando intimamente, a gente vai conseguir encontrar caminhos. E às vezes a oportunidade de trabalho está ali do lado e a gente não olhou, né? Não teve tempo. A jornada material de trabalho não nos permite pensar em outras coisas, mas a gente precisa. Vamos aproveitar essa oportunidade da encarnação e vamos começar a pensar qual é a nossa colaboração para essa jornada que a gente está criando e aceitar o convite de Emmanuel, né? Esse chamamento dele, que é muito objetivo. Emmanuel não amacia, né? Ele diz o que ele precisa dizer. Então, deixemos o que não é importante de lado e trabalhemos também. Né? Façamos a nossa parte. Que o Mestre Jesus nos abençoe e nos guie, né? Nos oriente nessas escolhas de trabalho. É importante, só é trabalho se for útil. Se não for útil, não é trabalho. Então, que nós tenhamos isso em mente nas escolhas da nossa vida.